3, 2, 1, go! Bem-vindo ao Camoncast. Você está aqui porque você quer transformar seu corpo e sua mente para uma vida mais saudável e de superação de limites. Eu sou Adriano Teles. Eu sou Alexandre Gomes. E no episódio de hoje a gente vai falar sobre um mito que acontece aí bastante, que as pessoas fazem, que é fazer abdominal da six-pack. Será? Isso é mito, é verdade? Como conseguir um six-pack? O que envolve aí um six-pack? E para esse episódio aí, eu convidei o Ale Gomes, que além de ser um amigo meu, ele também é aluno meu lá na Camon e treina comigo. Já tem quanto tempo, Ale, que você está treinando? Tem 2 anos. E um eterno caçador 2 de anos. six-packs. E frequentemente a gente conversa sobre treino e tudo mais. Eu tento entender os objetivos dos meus alunos, tento entender o objetivo do Ale. E no dia desse a gente estava falando sobre six-pack e eu falei, cara, porra, acho que é um tema interessante, vamos falar sobre isso aí. Até porque eu acho que muita gente tem uma certa crença sobre como elas podem atingir o six-pack e eu acho que é legal eu esclarecer isso para todo mundo. Então, ao invés de eu só explicar para ele, a gente resolveu falar e explicar isso aí para todo mundo. Então, é isso aí. Obrigado, Ali, por você ter aceitado aí o convite. Obrigado vocês, Ed, pelo convite, pela oportunidade. E eu tenho certeza que hoje nós vamos desmistificar todos os segredos por trás dos famosos gominhos, por trás da barriga de tanquinho. E então, aí, beleza. O Ed, que é o six... se você me permite, eu ia perguntar exatamente isso. Mostra pra gente o que diabos são esses six-packs. Do que exatamente a gente está falando? São 5, são 8, existe algum escondido? Algumas pessoas aparecem em um só, para outras aparecem em 4. Como é que é isso? Então, existe uma expressão em inglês que se chama six-pack, que são, lá nos Estados Unidos, uma coisa americana, os engradados de cerveja vêm em 6, e aí eles chamam aquilo lá de um pack. É um pack de 6 latas. Comecei a gostar, hein? Formam 6 gomos dentro de um pack de cerveja. E aí eles trouxeram isso para nossa região da barriga e falam que quem tem um six-pack na barriga tem o desenho de 6 gomos aí dentro da barriga, que para alguns é mais retangular, outras pessoas mais quadrado, varia um pouquinho aí de pessoa para pessoa como é isso. Então, o six-pack são 6 músculos que a gente tem aqui na região do abdômen que aparecem debaixo da pele e formam essas 6 aí. Na verdade, existem até mais, dá para ter 6, 8, 10, dependendo do que você considera o pack ou não e dependendo do seu percentual de gordura. Então, isso aí é o que, quando a gente fala de abdominal travado, trincado, rasgado, six-pack, no final das contas, é quando a gente tem esses músculos aí da barriga em evidência. E aí 6 é só uma expressão, não necessariamente pode ser 6. Às vezes é 4, às vezes é 1. No meu caso é 1, né? Não são gominhos, é um gomão só. E vem cá, cara, os six-packs, ou a barriga de tanquinho, ou os gominhos na barriga, eles hoje são meio que interpretados como um sinônimo de ser fitness, né? Um sinônimo de... É uma grande meta que todo mundo tenta buscar e do tipo, porra, no dia que eu tiver os meus six-packs, no dia que eu alcançar a minha barriga de tanquinho, significa que eu tô fazendo a coisa direito, né? Significa que eu cheguei num grande objetivo. E o que exatamente você, como profissional, como educador físico, o que você vê as pessoas fazendo em busca desse seu grande sonho? É um sonho estético, mas é uma meta muito comum entre os praticantes de atividade física. O que você vê a galera inventando para chegar lá? Cara, legal você perguntar isso, porque gordura, o six-pack, geralmente ele está associado a uma meta estética. Porém, para você ter um six-pack, você tem que, às vezes, baixar... Às vezes, não. Dependendo do caso da pessoa, você tem que abaixar o percentual de gordura que você tem na região aqui da barriga. Então, e gordura acumulada na região da barriga é um indicador de desenvolvimento de doenças crônicas. Então, mesmo que o six-pack seja uma busca
estética, não ter um six-pack está associado ao desenvolvimento de doenças crônicas, dependendo do quão longe você está do six-pack. Então, estar muito longe do six-pack, ou seja, uma barriga muito grande, muita gordura na região da barriga, é um problema de saúde, desenvolvimento de diabetes, hipertensão, câncer, Alzheimer, várias doenças estão relacionadas ao acúmulo da gordura abdominal. Então, o six-pack, para ele acontecer, por mais que a pessoa esteja falando de estética, ele tem essas duas vertentes. Ele é um indicador, para a pessoa buscar saúde e também é um indicador de estética. E por que é um indicador de estética? Porque o ser humano ele tem várias questões associadas à estética. Uma delas é cultural, que a gente aprende. Então, culturas diferentes valorizam coisas diferentes, às vezes brinco, às vezes uma pintura, alguma coisa assim. Mas existe uma parte da estética que ela também está associada a uma questão genética. Então, o ser humano ele tem alguns parâmetros que ele identifica que, se aquela pessoa parece ser saudável, ela é uma boa opção para construir família, para reproduzir, perpetuar a espécie. Então, é uma coisa estética, mas ao mesmo tempo é uma coisa de saúde e biológica também. Porque se a pessoa não tem uma aparência de desenvolvimento de doenças crônicas, então é provável que essa pessoa tenha maior capacidade de reproduzir. Isso é visto em outros animais, não só uma questão do ser humano. Então, tem alguns estudos que mostram essa questão. E aí, em busca disso, independentemente qual que é o motivo da pessoa, se ela está buscando por estética, ou se ela está buscando por saúde, ou se ela está buscando reproduzir, ou se ela está juntando tudo isso e fazendo pelos 3 motivos... Antes de você falar... fala. Manda ver. Pode falar. Não, é porque você tocou num ponto importante, que é a questão da saúde. O que as pessoas... quais os mitos por trás do six packs? É um pouco do que eu ia falar isso, porque eu acabei atropelando e falando um pouco de estética, mas de repente a gente poderia dar alguns passos atrás e tentar descrever um pouco dos mitos que existem por trás dos six packs, tanto sobre aqueles que admiram quanto aqueles que criticam os six packs por ser um excesso de vaidade, vamos dizer assim. Tem um outro extremo também, às vezes, que é o problema. Às vezes a pessoa quer por estética e não tanto por saúde ou por reprodução, vamos colocar assim. E aí ela começa a agir de forma não saudável em busca do six-pack. Então, às vezes você vê a galera fazendo loucuras, sei lá, começa a fazer um monte de abdominal por dia, ou fica sem comer para ver se perde gordura. Ou então tem uns vídeos na internet, inventa umas posições de abdominal maluca, achando que fazer abdominal de cabeça para baixo vai ajudar. Então, começa a criar e inventar um monte de coisa, para tentar six-pack. A coisa que mais as pessoas fazem para buscar o six-pack é abdominal. Isso é o que eu mais vejo, Então, eu sempre pratiquei atividade física, mas nos últimos 6 anos eu abri uma academia de cross, a Camon, e lá eu vejo as pessoas fazendo abdominal. Depois de um treino muito intenso, ainda assim, as pessoas depois do treino querem continuar fazendo abdominal. Então, eu acho que o maior mito que existe em relação a ter um six-pack é a pessoa achar que para ela ter um six-pack, ela tem que fazer abdominal. Então, e isso agora, é um mito. Abdominal nem é chamado mais de abdominal, Ou você me corrige se eu estiver errado, o pessoal fala exercícios de core. É mais chique falar assim? É mesmo, tá na moda agora falar muito sobre core, até porque core é uma palavra em inglês e os nossos treinamentos, às vezes, a gente lá na Camon, a gente usa algumas terminologias em inglês e a gente fala essa expressão core. Só que abdominal, é só a parte da frente aqui da nossa barriga, entre o nosso peito aqui e a cintura. E o core, ele envolve também. Então, o abdominal é uma parte do core. O core é toda a nossa região central aqui do tronco, Então, o core é praticamente o nosso tronco aqui, excluindo braços e pernas. Então, envolve as costas também. Então, quando a gente fala core, muitas vezes a gente está se referindo ao abdominal, numa forma mais ampla do termo da palavra,
Mas estritamente falando, já mais entre os profissionais de educação física e tudo mais, já a gente entende que é um termo que é a 360 graus aqui no tronco. Então, a lombar é core também. Core é tudo que sustenta a nossa coluna. Tudo que protege a nossa coluna é core. Você falou E o que que protege a core é nossa uma coluna? palavra em inglês. Qual é a tradução dessa palavra? O que significa Se a core em gente for, inglês? se a gente for buscar a origem mesmo, core é de coração também, né? Que é o centro do, não sei se grego ou latim. O meu computador é um Intel quad-core. Tem a ver com Ali, abdominais? então, tem a ver. O core, eu não sei se é do grego ou do latim, mas é relacionado a coração, que é o núcleo, que é o centro. Então, um computador quad-core, ele tem 4 núcleos, 4 centros que processam informação. Então, no nosso corpo, o core é essa região do centro do corpo, que está aqui, envolve o abdômen, também as costas e a lombar, e é por isso que a gente chama de core, né? Porque essa região central que protege a coluna, e a coluna é o elemento que dá sustentação do resto do corpo inteiro. Então, E esses elementos que protegem a coluna, eu acredito que existam elementos internos que a gente sequer é capaz de ver, que nunca vão se evidenciar pela pele. Tem ou não? Nós temos músculos internos que são fortalecidos nesse conjunto de exercícios de core. os músculos, eles estão debaixo da pele, né? E às vezes eles aparecem, às vezes eles não aparecem. Uma coisa que faz ele aparecer mais ou menos é a camada de gordura, que está entre a pele e o músculo. Então a gente tem a pele, tem a gordura e tem o músculo. Então, quanto mais gordura você tem entre a pele e o músculo, menos você vê o músculo. Quanto menos Então, gordura, mais você vê o músculo. entendi. Então, quando eu faço o abdominal e eu sinto aquela queimação na barriga, significa que eu estou queimando a maldita gordura para poder evidenciar os meus sonhados gominhos, é isso? Não, aí o que Não? rola? A queimação, a queimação quando a gente está fazendo abdominal lá e queimou, aquilo lá está mais relacionado ao músculo que está acontecendo lá e os que a gente chama os resíduos do treino. Então, quando a gente faz uma atividade física, o nosso músculo ele trabalha e para ele trabalhar ele precisa de energia e aí quando ele consome energia, ele gera alguns subprodutos que fazem aquela sensação de queimar. É igual um carro. Quando você acelera o carro, sai fumaça do escapamento. Aquela fumaça lá é o resíduo que sobrou. No caso da atividade física do músculo, acontece mais ou menos a mesma coisa. A gente trabalha, aí sai como se for o equivalente à fumaça, e aí aquilo arde e dói e queima. Mas não tem nada a ver com a gordura. É um subproduto do músculo e a dorzinha de queimação não é queimação de gordura. O nosso corpo ele não percebe a queima de gordura. Quando a gente fala queimar gordura, o corpo ele usa gordura, mas a gente não tem sensibilidade a isso. A gente não sabe que está queimando sensivelmente. A gente sabe que está queimando se você estiver num estado de baixo consumo de energia e gasto calórico, mas você não percebe isso aí. Então, peraí. Então quer dizer que quando eu faço um exercício localizado, eu não estou queimando gordura naquela localização? Não é assim? Isso aí é um dos maiores mitos que acontece sobre abdominal. A pessoa achar que ela vai ter six-pack fazendo abdominal é um deles, daqui a pouco dá para eu explicar melhor sobre isso. E a segunda está relacionado com essa primeira, que é as pessoas acham que fazer abdominal vai queimar gordura da barriga. Ah, eu quero perder barriga, eu vou fazer abdominal. Não é assim que acontece. Então, acho que tem muito tempo que eu escuto essa dúvida, tem 6 anos desde que eu entrei no ramo profissionalmente da educação física, que eu vejo as pessoas acharem que fazer abdominal vai fazer ela queimar a gordura da barriga. Existe, é um pouco polêmico isso, durante muitos anos acreditou-se que era assim que se perdia gordura. E o pessoal faz muito abdominal e fazem até hoje. Abdominal para queimar gordura na barriga.
E existem alguns estudos que mostraram que você fazer uma atividade localizada não faz queimar gordura no local da atividade. Então, tem um estudo com um tenista, né? O tenista geralmente joga com um braço só e ele tem um braço mais forte que o outro. E aí o estudo viu que, cara, mesmo os tenistas que têm um antebraço muito mais forte do que o outro, o fato dele ter mais músculo num diâmetro ser maior aqui, não faz com que esse braço tenha menos gordura que o outro lado. Então, com tenistas fizeram isso em relação ao antebraço. E aí existem alguns estudos que falaram, cara, não tem a ver. Isso na época de 2000, mais ou menos, né? E só que recentemente também alguns estudos mostraram que, apesar de os tenistas apresentarem isso e realmente não identificaram diferença, existe, dependendo do movimento, do exercício que você faz, o músculo naquela região que você está trabalhando, ele esquenta, né? Ele dá uma aquecida literalmente, a temperatura sobe um pouco mais. E quando ele trabalha, ele libera também algumas coisas que promovem, né, uma resposta de queima de gordura localizada. Agora, o quão significativo isso é para você ter o six-pack é muito pequeno. E nos estudos que existem até hoje, não é o que vai determinar se você vai ter six-pack ou não. Então, tem o estudo do tenista que diz que se você fortalece um músculo de uma região, não necessariamente você queima gordura naquela região. Existe esse outro estudo que diz que quando você treina uma região de um determinado músculo, aquilo aumenta a temperatura naquela região e promove uma lipólise. Lipólise é a quebra de gordura daquela região. Mas isso não significa que essa é a forma mais eficiente e eficaz de você ter o six-pack, ou que isso é suficiente para você ter o six-pack. A gente podia até deixar o link desses estudos, de repente, na descrição do podcast, né? Ou do vídeo lá no Bora, YouTube. vou Eu colocar. fui uma vítima dessas de se escravizarem à tirania dos abdominais, né? As atividades que eu já fiz na vida, e é uma coisa que me chama a atenção lá no CrossFit, porque eu já fiz outras atividades que você tinha que fazer 500 abdominais num dia, né? Séries de 100 abdominais numa vez só, e o objetivo era sempre quantidade, sempre volume, era sempre buscar ao máximo essa sensação de ardência, essa sensação de queimação, de dor, e o fato é que eu nunca tive o diabo da barriga de gominhos e os six packs, assim como a imensa maioria das pessoas que praticam atividade física. Né? Por que você acha que as pessoas elas não conseguem secar a barriga, ter a barriga de tanquinho, chegar na sua grande meta estética? Eu acho que, em grande parte, é porque elas acham que o caminho é fazer abdominal. E não é. Quando você faz essas centenas de abdominais aí, milhares de abdominais, você está fortalecendo a resistência muscular, você ganha endurance, né? Você tem essa capacidade, dependendo do esporte que você tem, é importante você conseguir flexionar o tronco aqui, que é esse movimento do abdominal, né, de flexão de tronco, para você vencer um oponente numa luta, dependendo do esporte, como for, é bom você ter essa resistência. Mas isso não significa que vai queimar a gordura localizada. Parece, e aí tem esse efeito da dorzinha, a dorzinha, quando você queima, você fala, caraca, hoje eu trabalhei o abdominal, moleque. A sensação é de que você está construindo o seu six-pack. Mas o que acontece? O nosso corpo, existe uma parte que é genética, que é individual de cada pessoa, que cada pessoa vai ter no seu caso particular, né? E aí o corpo ele distribui aonde ele vai ter mais gordura ou menos gordura, né? Homens e mulheres têm formatos do corpo diferentes, né? A mulher tem funções de parir uma criança, de amamentação. Então o corpo acumula gordura em regiões, mais gordura em algumas regiões do que os homens. Então existe uma diferença. Só que essa diferença ela representa um pedaço do seu six-pack. Então, algumas pessoas vão acumular mais gordura na região do abdômen do que outras. Então, isso é um outro ponto. E aí, isso é um pedaço. Agora, para você ter o six-pack, o que precisa acontecer? Você precisa trabalhar a musculatura da região do abdômen
e você precisa queimar a gordura do abdômen. Fazer abdominal trabalha o músculo do abdômen, mas não queima a gordura do abdômen necessariamente. O nosso corpo, ele escolhe aonde ele vai tirar a gordura de acordo com o que ele entende que são células metabolicamente mais ativas. E as células do abdômen são metabolicamente mais ativas e tendem a queimar mais. Porém, se você tem uma alimentação que ela promove um superávit calórico, ou seja, mais calorias do que seu corpo gasta, mesmo que você gaste e queime a gordura aqui, queime a gordura localizada, o seu corpo ele repõe a gordura localizada. Então é uma célula metabolicamente mais ativa, mas ela gasta e repõe, gasta e repõe. E aí você não tem o six-pack. Então a culpa é do macarrão que eu como na janta. Aí a pessoa pensa, eu vou fazer low carb, vou fazer cetogênica para secar. Talvez você seque, talvez você não seque. Se você fizer low carb, né, que é comer pouco carboidrato, macarrão, arroz, batata, pão e por aí vai, mas você comer uma quantidade de calorias muito grande, maior do que você gasta, o seu corpo vai repor o que você queimou da barriga e você vai continuar com a barriga sem six-pack. Então, qual que é a questão? A questão é, você tem que fazer abdominal, você tem não necessariamente fazer abdominal, você tem que trabalhar a região dos músculos abdominais para você ter o músculo aqui mais desenvolvido, mas você tem que ter uma dieta hipocalórica. Não precisa ser cetogênica, não precisa ser low carb. Pode, inclusive, ser high carb. Né? Eu não sou nutricionista, não estou prescrevendo dieta nenhuma aqui. É bom você consultar um nutricionista para isso. Mas qual é a dieta? Não importa, desde que ela tenha um equilíbrio menor do que o gasto. Para você queimar gordura e quando você comer, não repor. E se você queima, repõe, o saldo é que você continua com o mesmo tanto. Então, Entendi. fazer abdominal pode aumentar o gasto calórico, mas se você comer e repor, né, suponha que o abdominal é você entrar com o carro na reserva de combustível. E aí você fala, cara, eu quero entrar na reserva de combustível, que aí o painel do carro liga uma luz. Suponha que o abdominal é quando o carro liga a luz. Aí você acelera, aí consumiu combustível, foi, visitou a família, andou pela cidade inteira. E aí o ponteiro tá chegando na reserva, aí você para no posto e enche o tanque. Cara, não adiantou nada você gastar a gasolina e encher o tanque depois. Porque ia entrar na reserva e você repôs. Ia entrar na reserva e você repôs. Então, seu carro tem que entrar na reserva e você não pode reabastecer ele muito. Se você reabastecer muito, ele sai da reserva. Então, seu corpo tem que ficar na reserva energética. O que é reserva energética? É a gordura do corpo. Cara, o corpo está precisando de energia. De onde ele vai tirar a energia? Essa reserva. O corpo vai pegar células metabolicamente mais ativas, vai pegar a gordura de lá e vai usar como fonte de energia. Então, só fazer abdominal não é suficiente. E se você também só comer pouco e não trabalhar os músculos do abdômen, você vai ter pouca gordura, mas você também não vai ter o volume muscular. Igual quando a gente é adolescente, magrelo, tem a barriga seca e não tem nenhuma evidência de gominho, né? O six-pack ele é a combinação de você ter um músculo desenvolvido e um percentual de gordura baixo. Mas tem gente isso aí... que tem, por exemplo, pessoas muito fortes, obesas, às vezes, tem um six-pack ali, só que a capa de gordura está por cima. Aí você não está vendo. Ela tem um músculo super desenvolvido, só que tem uma camada de gordura por cima e não dá para ver. Gostei Se ela disso, perder a camada... Talvez você tenha um six-pack aí e não sabe, olha aí. Então, esse monopack vai virar um bipack, um quadripack e daqui a pouco six-pack. Então o músculo está ali desenvolvido, só que ele está escondido.
Mas isso aí que você está falando não tem nada a ver com aquela barriguinha de chopp. É outra coisa, né? Então, o cara que tem barriga de chopp, ele pode ter um six-pack de baixo, só que existe uma capa de gordura por cima. E aí ele não vê o six-pack. Então Então, o que é a o gordura do chopp? chopp é a mesma gordura do macarrão? No organismo, sim. O corpo ele transforma tudo em coisas mais simples e aí a gordura, a energia que ele usa para ele é a mesma. Ele trabalha, descarta o que ele não precisa, cria as moléculas de gordura lá. Existem alguns tipos de gordura diferentes, mas de modo geral, a forma como ele estoca é a mesma, porque para ele utilizar, quando ele vai utilizar a gordura, ele utiliza a gordura num formato específico. Então ele quebra aquilo lá para utilizar energia, no final das contas, não importa muito se o excesso de calorias veio, importa, mas se você tem calorias em excesso, mesmo que seja de arroz negro do Himalaia criado por camponeses da Macedônia, ou se for o arroz branco ali o arroz branco Dona aqui do Xepa. Brasil, Dona Xepa, se for em excesso, os dois vão virar a mesma coisa na sua barriga. Se for chopp, também vai virar. O chopp tem o álcool, tem algumas outras complicações, né? Mas em excesso vai contribuir para você crescer a gordura abdominal e esconder o tanquinho se você tem, ou cobrir o tanquinho que você pode ter um dia se você trabalhar esse músculo. E aí, já que você tocou nesse assunto, isso muito me interessa. Você falou que a cerveja tem o álcool, que tem outras complicações. Quais seriam essas outras complicações? Em qual dos dois processos o álcool atrapalha? Na queima da gordura ou no desenvolvimento muscular, pelo que eu entendi? Ou é um outro Nos tipo de dois. impacto? Porra! Tem vários impactos, né? Mas ele atrapalha os dois. O que acontece? O corpo, o álcool, quando você vai comer, vamos colocar assim, suponha que eu faço uma refeição balanceada, né? Clássica aí que as pessoas têm como balanceada, né? Eu botei minha fonte de carboidrato, proteína, gordura e salada, beleza? E a outra pessoa está comendo a mesma coisa e mais tomando chopp. Então, o chopp, além de ter mais carboidrato, ele vai aumentar o nível de calorias que a pessoa está ingerindo. E na hora que ela for comer, o álcool ele entra na corrente sanguínea e ele desregula um pouco as funções do organismo, funções hormonais e funções digestivas. Então, o meu corpo, né, suponha que eu estou fazendo a mesma refeição que você sem álcool. O meu corpo está trabalhando 100% para digerir a alimentação balanceada, processar aquela informação, usar aquela energia para as minhas funções vitais e beleza. No seu caso, o corpo está gastando energia e tempo para pegar esse álcool, metabolizar esse álcool, excretar o álcool, e fora que enquanto isso o álcool está na corrente sanguínea, ele altera a sua percepção em várias coisas e o corpo não funciona igual o meu está funcionando. Você comeu exatamente a mesma coisa que eu, só que o seu corpo está tendo trabalho, ele está dividindo os soldados dele, os operários dele, entre digerir a comida saudável e processar o álcool. Então, o seu corpo está subaproveitando o potencial da comida porque ele está gastando tempo e energia processando o álcool que não traz benefícios nutricionais essenciais para o corpo. O corpo pode viver sem álcool, que não vai ter problema. Não tem nada no álcool que é necessário para o organismo. Ele consegue viver sem álcool. Então, acho que... Ele consegue viver sem de álcool, uma mas eu forma não mais consigo. simples. Significa que eu nunca vou ter six-packs? Você não põe Então, uma gota de álcool na sua boca? É isso? É esse o preço a ser põe. pago? Não, pô, eu bebo álcool, eu bebo pouco, mas eu bebo. Então, eu não estou dizendo que o álcool ele impede de você ter six-pack. O álcool ele vai dar uma competida, ele vai competir com a alimentação saudável. Então, vai ser menos rápido, menos fácil para o seu corpo atingir o six-pack do que a pessoa que não bebe. Mas aí tem um outro efeito também. Se você se priva e se faz um sacrifício enorme, você gera estresse, ansiedade, insatisfação. Isso também atrapalha a digestão. Então, se você toma uma latinha de cerveja, uma taça de vinho e se sente bem e alivia o seu estresse, é melhor do que você não tomar, ficar super ansioso, estressado, proibido, depois ter compulsão e atrapalhar todo o processo. Então, o álcool,
o vinho, a cerveja, a vodka, seja lá qual for, ele não impede você ter. O que vai impedir é excesso de álcool, é você beber muito. Bebe 5 litros de cerveja todo final de semana. Beba uma garrafa de vinho por dia. É muito álcool. Seu corpo vai gastar... Pô, isso é muito? Seu corpo ele vai gastar energia demais para isso e vai ficar desbalanceado. A maior parte do tempo ele vai estar desequilibrado. Ele vai estar fazendo um esforço enorme para funcionar, para eliminar aquilo lá que não é útil para ele, tanto quanto uma alimentação mais saudável. Apesar dele trazer o prazer para o organismo e tal, às vezes você está socializando com os amigos, mas tem um custo. Então dá para beber ao álcool, dá para beber a cerveja, dá para beber um licor, uma vodka, alguma coisa desse tipo, mas a gente tem que limitar a quantidade. Opa, voltando aqui, acabou a luz aqui em casa, mas estamos de volta. Então, só continuando aqui, o álcool ele não é um impeditivo para você ter um six-pack, mas a gente tem que ficar ligado na quantidade, porque ele pode atrasar o processo ou dificultar o processo, né? Pode ser um impeditivo se ele se tornar em excesso também. Aí, se for em excesso, aí sim ele vai ser um impeditivo. Mas não pelo álcool em si. Qualquer coisa, até se for o arroz negro do Himalaia, se for a batata inglesa abençoada pelo não sei quem, tudo em excesso vai impedir que você tenha um six-pack. Então, tem que ficar ligado nisso. Zé, olhando em perspectiva, a gente vê que, como a gente já comentou, né, a imensa maioria das pessoas elas não tem um six-pack, apesar de ser um desejo muito comum por todos. E aí, o que você está falando, o que você acabou de dizer, é que não é o carboidrato que vai me impedir de ter o six-pack, não é a minha cachaça que vai me impedir de ter o six-pack. Mas me parece que, ao final do dia, as pessoas escolhem não ter o six-pack. Elas fazem escolhas que são contrárias a essas restrições da quantidade de álcool, a essas limitações da quantidade de calorias ingeridas, e mesmo de forma consciente ou inconsciente, elas acabam optando por um caminho diferente daquele caminho que as levariam para o six-pack, né? Sem fazer nenhum tipo de juízo de valor em torno disso, cada um sabe a vida que tem, e eu mesmo faço as minhas escolhas, e por isso eu não tenho o six-pack até hoje, ou às vezes até tenho, só que ele ainda não deu as caras, né? Mas tentando rebalancear esse trade-off das pessoas, o que mais eu ganho com o six-pack, além de fotos melhores para eu postar no Instagram? Além da estética, além de impressionar os amigos e familiares, além de ter coragem de tirar a camisa no box, o que mais que eu ganho, cara, tendo a barriga trincada, a barriga de tanquinho? Ou é pura vaidade? Você falou algumas coisas aí que realmente é o que atrai a maioria das pessoas, né? Mas ainda assim, se você não está atraído por isso, voltar naquele ponto da saúde. Então, gordura abdominal localizada, né, aqui nessa região da barriga, faz com que você tenha maior chance de desenvolver doenças crônicas, como diabetes e hipertensão. No Brasil, só para você ter uma ideia, 1 a cada 4 adultos é hipertenso. 25% da população adulta brasileira é hipertensa. É um número estratosférico, né? Diabetes tipo 2. O risco de você desenvolver, né, está associado com a circunferência abdominal, que está associado com gordura abdominal. Então, ter um six-pack é um sinal de circunferência abdominal reduzida e diminuição da probabilidade. Não significa que você está livre, imune, Highlander, mas diminui sua chance. A probabilidade é que, se toda a população brasileira reduzisse, eles teriam, né, indício que esse número de hipertensos diminuiria, de diabéticos tenderia a diminuir, de outras doenças crônicas teriam a diminuir. Então, esse é um benefício. Só que isso é uma coisa, às vezes, que parece distante das pessoas. E a pessoa só sente essa dor mesmo
no dia que o médico fala, cara, você está hipertenso ou você está pré-diabético. Aí a pessoa dá uma acordada. Quem não está, acha que é uma coisa mais distante, mas se a gente olhar as estatísticas estão mostrando o quão perto isso está, na verdade, né? Não está tão distante assim. Você teria alguma história mais, algum dado, alguma história mais mais impactante por que eu estou falando isso? Porque me parece que as pessoas não querem saúde, né? Me parece que o argumento da saúde ele não convence muito as pessoas. Parece que todo mundo sabe o que faz mal, o que não faz mal para as suas vidas, que estilo de vida que aumenta a probabilidade de morrer mais cedo. E me parece que o curto prazo, as decisões de curto prazo sempre tendem a se sobrepor às decisões de longo prazo. Você tem algum caso que você conheça que seja dramático, assim, que fala, eu vou te contar algo que rolou com algum aluno, sem necessidade de falar nomes, ou com algum conhecido? Ou você conhece alguma dessa história? Alguma coisa Tem casos... que nos choque, que fala assim, putz. Tem casos de pessoas que sofreram acidentes vasculares cerebrais, que também está associado ao consumo excessivo de calorias, e às vezes a pessoa fica em coma. Então existem, não estou dizendo que é direta, que a causa exatamente do caso específico foi esse, mas, né, tem vários fatores. Eu acredito que na vida tudo é multifatorial. Não existe garantia de nada, né, certeza de nada, mas um fator que contribui é esse. É a inatividade física, o consumo excessivo de calorias e o acúmulo de gordura abdominal, circunferência abdominal está associado a isso. Então, uma pessoa próxima que eu conheço entrou em coma e não saiu mais do coma. Não sei qual foi a causa, mas isso pode acontecer, né, pela falta de atividade física ou por uma alimentação que causa excesso de caloria, que dá circunferência abdominal, gordura na barriga. Então, ninguém está livre de um AVC, ninguém. Só que, quanto maior a circunferência abdominal, maior a probabilidade de você estar associado a ter um. Pode ser que você não tenha nunca, mas pode ser que você tenha, e pode ser que o cara que é seco e não tem nada de gordura tenha. Não existe garantia, mas isso pode acontecer. Então, é chocante, é impactante isso. E esse foi o lado ruim, né? Mas, ao mesmo tempo, tem um lado bom também. Pessoas que estavam em quadros diabéticos ou pré-diabéticos e saíram desse quadro, reverteram. Então, a pessoa que já estava no problema, né, já tinha sido diagnosticada, ela conseguiu sair desse quadro por meio da atividade física, de uma alimentação balanceada e da diminuição da circunferência abdominal. Sabe uma coisa que eu tenho muito medo? Tá? Eu fiz essa pergunta porque eu vejo isso na minha família e acho que na sua também tem, todo lugar tem. Uma coisa que eu tenho muito medo não é da gordura que aparece na barriga, é da gordura que não aparece, a gordura visceral, a gordura que está em volta dos nossos órgãos e que deve ter um impacto talvez mais devastador do que a capa de gordura atrás do umbigo, né? Isso, existe. Então, você falou um tópico interessante. O mecanismo mais simples de você medir é pela circunferência abdominal. Mas isso é uma forma também, é uma inferência, um método indireto de falar, bom, se essa pessoa está com uma circunferência abdominal grande, então ela também pode ser que esteja com esteatose hepática, que é uma gordura em volta do fígado. Aí essa gordura do fígado é que é um grande perigo. Então, a circunferência abdominal, na verdade, é uma forma indireta de você saber se a pessoa está com gordura no fígado. Porque eu olhando para você, não dá para saber quanto de gordura você tem no fígado. Então, indiretamente, faz essa relação, né? Então, no final das contas, a gordura que está em volta dos nossos órgãos, né, uma gordura mais interna que não dá para ver, que é essa que eu acho que você está se referindo, ela é associada a essas doenças. E
pode ser o que causa várias doenças crônicas, várias, né? Então, doenças do coração, principalmente aí 25% hipertenso, imagina o quanto quantas pessoas estão passando por isso. Eu morro de medo disso porque o meu pai morreu por insuficiência hepática e ele tinha um barrigão, meu pai era magro, mas tinha aquele barrigão que até então era o barrigão do chope, né? Que a cultura popular atribuía. Mas só Deus sabe o que estava acontecendo ali em volta do fígado dele. E o falecimento dele foi no estalar de dedo. Não teve um processo de ficar mal, né? Ele passou mal um dia e morreu no outro. Foi totalmente catastrófico. Agora, só fazendo parênteses aí, que o pessoal fala assim, a doença crônica ela é silenciosa. Ela não acontece do dia para a noite. Então, se você beber 10 litros de chopp hoje, você não vai acordar com uma barriga de chopp grande, uma estetose hepática e vai ter um AVC e morrer. Pode ser até que isso aconteça, mas aí é um caso isolado, né? Mas ela é uma coisa que vem acontecendo um pouquinho todo dia. Então, o nosso corpo, ele está fazendo um esforço ali para vencer a hipertensão. O coração está fazendo um esforço para bombear ali, para vencer aqueles vasos que estão mais bloqueados. E aí tá forçando. E aí, às vezes, a pessoa vai se acostumando com aquele esforço e aquilo passa a ser normal. Então, passa 1 ano, passa 2, passa 5, passa 10 anos, o coração lá se esforçando, o organismo tentando. E a pessoa que tem aquilo lá, como é um pouquinho todo dia, ela não vê essa diferença, né? E aí, do nada, parece que a pessoa morreu do nada, mas, na verdade, era uma coisa silenciosa que não estava sendo detectada. Então, quando a gente fala de circunferência abdominal, é porque a circunferência abdominal é a coisa mais visível de se detectar. Então, ela é uma maneira indireta da gente avaliar a probabilidade, né, da pessoa desenvolver algum tipo de doença fatal, né, letal. Aí. Entendi. E agora, pensando aqui num tema polêmico, né? Porque você é um practitioner, né? Você vive o que você está falando e você tem a prova social de que os six-packs é possível. Até o final do episódio você vai mostrar pra gente. Mas entrando agora numa seara meio delicada, né, pelo momento que a gente está vivendo de pandemia e de altas disputas de narrativa, o que a ciência tem a dizer, a ciência, né, e considerando inclusive que a medicina é uma ciência de verdades transitórias, né? Mas o que a ciência hoje está dizendo a respeito do six packs e de todas as suas adjacências? Então, a ciência, como você falou, é de verdades transitórias. Então, durante muito tempo, as pessoas faziam aquilo que elas acreditavam que ia dar resultado, e aquilo gerava uma hipótese para os pesquisadores, cientistas aí investigarem se aquilo ali realmente fazia sentido. E aí, na década de 2000, ali, final dos anos 90, início de 2000, foram feitas algumas pesquisas, alguns estudos, e a conclusão foi que pessoas que treinam músculos localizados, regiões do corpo localizada, melhor assim, pessoas que treinam regiões localizadas do corpo, elas trabalham a musculatura daquele local, ganham resistência ou ganham força naquele local, mas não necessariamente elas perdem a gordura daquela região. Então, fazer atividade física local desenvolve o músculo, mas não necessariamente queima a gordura daquela região. Então, isso era o que os estudos científicos tiveram, mas aí teve alguns estudos mais recentes, né, já mais dos últimos 5 anos para trás, os outros são mais de 20 anos para trás, mais ou menos, que apontaram que a queima localizada ela pode acontecer por aquilo que eu falei, porque a região muscular que está sendo trabalhada, ela aquece, ela libera calor e algumas outras químicas lá que promovem, e hormônios também, que promovem a lipólise, que é a queima de gordura. Então, existem os dois lados, que vários estudos foram feitos, o cara treinou, não perdeu, treinou, não perdeu, treinou, não perdeu. Então, treinar uma região específica não queima gordura daquela região específica.
E aí tem o estudo do tenista. O cara treina tênis pra caramba, desenvolve a musculatura de um lado, aí eles foram olhar, beleza, tem muito mais músculo do lado que o tenista bate a bola, mas o percentual de gordura é igual no braço que ele não bate a bola, ou seja, no braço que ele não treina, tem a mesma quantidade de gordura. Então, existem esses dois lados, né? E empiricamente o que eu vejo aí também, além da ciência nos últimos 6 anos, é que a galera que mais dedicada a fazer muito abdominal e volume abdominal também não teve abdominal. Isso é uma observação minha. A galera que fica fazendo muito abdominal não são as pessoas que têm gominho six-pack. Então, tem esses dois lados aí que existem hoje. E você falou que existem esses dois lados. E você sabe, aí agora é especulação minha, tá? Existe algum lado mais nebuloso? Porque assim, eu estou partindo de uma premissa de que a ciência ela não é necessariamente neutra, isenta de viés, né? A ciência ela é desenvolvida por seres humanos, existe um método científico, mas cada um fala o que quiser usando métodos científicos de acordo com as suas ideologias, com as suas crenças, com os seus incentivos, né? E aí a gente sabe que tem muito financiamento da indústria farmacêutica, muita coisa... Alimentícia. Exatamente, muita coisa em jogo aí. Existem teorias não necessariamente hegemônicas, mas teorias que tentam desfazer toda essa noção da barriga seca como algo a ser buscado, como um símbolo de bem-estar e de qualidade de vida. Não sei, existe alguma disputa Tem. nesse sentido? Tem. Que é o excesso. Então, o álcool, você pode beber álcool e ter six-pack, mas em excesso, ele pode atrapalhar seu six-pack, né? E dar outras complicações. E a busca excessiva pelo six-pack, né? Tem o chamado vigorexia, que é a pessoa que está em excesso. Vigorexia, que é o excesso da busca pela saúde que deixa de ser saudável. Então, a pessoa acha que está sendo saudável, porque é aquilo lá, mas o caminho que ela percorre para chegar no destino, ela acha que six-pack é a saúde. Aí ela toma vários caminhos que não são saudáveis para chegar no destino, e aí, quando ela chega, ela quer mais e mais e mais e mais, e deixa de ser saudável, que é o excesso, passou do ponto. Então, o ser humano ele tem um certo nível de percentual de gordura. Então, para os homens, 5% para cima é a gordura mínima. Para as mulheres, é um pouco mais. Geralmente, um indivíduo normal, feminino, 20% de gordura é um percentual ótimo. Para homem, 10% de gordura é um percentual ótimo. E, às vezes, a pessoa tem os dois lados. Ela não come para emagrecer, e aí ela sofre de falta de massa muscular. Ela sofre de nutrientes. O organismo dela não funciona. A célula não está hidratada, não tem os micronutrientes para funcionar, e o corpo dela não funciona, e a pessoa está pálida, está abatida, não pensa direito, não tem clareza, e aí gera esse problema. Então, essa é a falta de massa muscular. E o outro é o cara que tem um excesso também de massa muscular, um baixíssimo percentual de gordura, e aí ele quer cada vez mais músculo maior, um não sei o que maior, e aí começa a tomar produto, começa a tomar hormônio, começa a tomar remédio, e aí desregula o corpo inteiro, e aí descamba também e perde todo o sentido original que era para ser a busca da saúde. Então, aquela coisa não é quanto menos gordura melhor, e nem quanto mais pack melhor, ou quanto maior o tamanho do gomo melhor, alguma coisa nesse sentido. Então, existe uma faixa, né? Se você tem aí uma faixa de percentual de gordura dentro do nível que o corpo humano precisa, se você tem um nível muscular adequado aí, também que te promova cumprir as funções dos esportes, o estilo de vida, talvez se você é competidor, talvez um nível um pouco maior de performance, de força, de resistência, mas tem os dois extremos, né?
E então existe a corrente que fala para as pessoas se aceitarem. É tipo, cara, tem que se aceitar, aceite como ela é. Você se é. Eu acho que esse é o ponto de partida. Aceite-se onde você está, mas isso não significa conforme-se e nunca mude. Se aceitar não tem absolutamente nada a ver com você não querer desejar nada e não fazer nada para mudar. Então, uma coisa não anula a outra. Então, eu aceito onde eu estou, né? Eu aceito que eu estou na quarentena, eu aceito que eu estou em lockdown, eu aceito que eu tenho que fazer treino remoto. Eu aceito. Mas isso não significa que eu não queira treinar com os meus amigos, que eu não queira que a quarentena acabe, né? Que a gente busque alternativas para o distanciamento social funcionar e a gente se aproxime de forma segura. Então, existe isso, né? É o clássico. As pessoas, dependendo, tem que se monitorar para ver se elas estão no excesso ou não. Né? Então, a minha mãe mesmo, às vezes, fala para mim, meu filho, não tá demais, cuidado, esse negócio de ser muito saudável não é saudável. Eu falo, cara, mãe, eu estou monitorando aqui, eu olho, eu faço a avaliação física, eu treino como eu treino com os alunos, eu faço os treinos dos alunos, eu faço 1 hora de treino 5 vezes por semana, igual a todo mundo. Às vezes eu tenho mais alguns tipos de resultados de performance porque eu busco isso, né? Eu sou mais disciplinado e eu acho isso importante. Mas eu sei que é 1 hora por dia, são 5 horas por semana. Eu sei que não é excesso. 5 horas por semana não é excesso. Se tivesse 30 horas por semana. Então, fala um pouco pra gente como é que você chegou lá, né? Hoje você treina 5 horas por semana, 1 hora por dia, 5 vezes por semana. Mas sempre foi assim? Qual foi o preço que você pagou para ter... Mostra aí, o pessoal tá curioso para saber. Para Depois ter a gente. a barriga de tanquinho, para Depois, ter os... depois a galera olha no meu Instagram. para No meu ter Instagram tem. os six packs. Tá, No meu Instagram arroba tem lá, Adriano dá pra. Teles. Tá. Yes! Fala pra gente um pouco de onde você saiu e até onde você está agora. O que você fez, que preço que você pagou, quais foram as suas descobertas e você está satisfeito onde você está ou você está buscando mais packs e quer colocar uma 12 packs aí, não sei como é que fala 12 em inglês. Conta aí pra gente um pouco da sua história. Massa. Então, durante 30 anos, eu tô com 35 anos agora, eu sempre gostei de fazer atividade física, pedalava, escalava, remava, vôlei, sempre fiz alguma coisa. E nos últimos 5 anos eu tô no cross, nos últimos 6, né? E antes disso eu praticava escalada. Então eu escalava 4 horas e meia por semana, dia de semana, e alguns finais de semana eu ia para pedra e escalava umas 2, 3 horas. Ou seja, o volume de atividades físicas que eu fazia antes era maior do que hoje. Então eu treinava por semana mais tempo do que eu treino hoje. Minha vida inteira eu fiz mais atividade física do que eu faço hoje, em termos de quantidade de horas. E meu percentual de gordura sempre foi acima de 10%, né? 12, 11, ficava nessa faixa aí, 12, 11%. Talvez tenha passado um pouquinho mais ou não. E eu nunca busquei exatamente o six-pack, nunca foi uma preocupação, um foco meu buscar o six-pack. E aí, em 2014, quando eu abri a Camon, eu comecei a treinar CrossFit para melhorar minha escalada até. Eu falei, cara, eu vou treinar cross 3 vezes por semana, eu vou escalar 2. Eu quero ver se eu ganho performance na escalada, escalar mais, ter mais força, mais resistência. E acabou que eu comecei a praticar o cross. Quando eu vi, eu não estava mais escalando. Então, fui segunda-feira no cross, terça eu ia escalar. Aí eu, não, acho que eu vou fazer cross hoje de novo. Aí, quarta era cross, a quinta eu vou escalar. Acho que eu vou fazer cross de novo. Aí, quando eu vi, eu tinha parado de escalar e estava fazendo só crossfit. E aí, com o CrossFit, eu também aprendi mais sobre alimentação. Entrei na faculdade de Educação Física e passaram-se uns 6 meses. Eu terminou o treino, eu tirei uma foto com a galera e aí eu vi a foto, eu falei, caralho, sou eu aqui? Eu não tinha noção que eu tava com o six-pack daquele jeito, né? Eu tinha um pouco, mas tinha uma capa de gordura que não deixava ele tão evidente. E eu falei, caraca,
nossa, eu não sabia que eu tava com esse pack. Eu fiquei surpreso, né? E eu tinha melhorado um pouco minha alimentação e estava treinando 5 horas por semana, 1 hora por dia, 5 vezes por semana. E aí os anos foram passando e eu fui entendendo mais sobre alimentação. E nessa época, né, quando eu escalava, eu tinha essa crença de que para ter six-pack precisava fazer abdominal. Eu fazia abdominal para ter o six-pack. E eu achava que a gordura era o vilão, né? Então, eu limitava minha quantidade de gordura e fazia abdominal para emagrecer e treinava bastante e nunca tinha um six-pack. E aí depois eu comecei a comer mais gordura, a treinar menos e comecei a ter mais six-pack. Então o CrossFit me mostrou esse caminho. E aí, em 2018, eu participei de um programa de nutrição americano, internacional, com um coach americano. E ele foi me orientando mais nutricionalmente, mudando, quebrando alguns paradigmas também. E aí já era uma dieta diferente da que eu fazia, né? Era muito carboidrato, muito. Eu, caramba, eu reclamava, pô, é muito carboidrato, não dou conta de comer. É pouca proteína e muito carboidrato e pouca gordura. E eu achava aquilo estranho, meio relutante e tal. Fiz 3 meses de programa e meu percentual de gordura nem baixou tanto. Mas mais porque eu não estava seguindo, eu acho que tempo suficiente. E aí eu fui entendendo melhor, ele até deu uma baixada e tudo mais. E aí eu comecei a praticar mais, fazer mais aquilo lá. E aí eu fui olhando e fui vendo que meu percentual estava baixando, fui vendo, até que meu percentual chegou a 3% de gordura. Aí eu falei, caraca, 3% é muito baixo, se eu ficar nisso aí, não é saudável, né? Então aí eu vi, cara, eu tenho que sair dessa faixa. Por mais que seja legal, é legal falar, caramba, 3%. Não é saudável. Eu sei que eu vou perder com isso. E qual era ainda tinha um motivador que era o seguinte: meu percentual estava baixando, estava em 3, e eu estava competindo e batendo recorde pessoal e mais forte, mais condicionado, mais rápido, mais potência. Então, mesmo eu estando fora das contas de saúde, meus resultados estavam melhorando. Mas eu falei, cara, mas isso não é sustentável. E aí eu comecei a comer mais para fugir disso. Então, ficou muito claro para mim que eu fiz diferentes tipos de composição alimentar. Então, eu fiz low carb, fiz high carb, fiz muita gordura, fiz pouca gordura. E ficou claro para mim que em todas as dietas eu conseguia abaixar ou subir meu percentual de gordura. E o que determinava não era a dieta, era o saldo calórico. E eu comecei a comer, antes na época, achava que eu comia melhor, eu comecei até a comer um pouco pior, porque para dar a quantidade de caloria que eu precisava. Incluir, né, algumas coisas que não tão boas, e meu percentual baixou. Então ficou claro para mim que a grande sacada para o abdominal não era fazer mais abdominal, porque eu nunca fiz mais abdominal do que o que era prescrito, proposto para o treino do dia, e a galera, muitos alunos faziam, e me chamavam, bora fazer. Eu acho que eles sempre me convidavam pela socialização, mas também porque acreditavam, talvez, que eu tinha abdominal, porque eu gostava de fazer abdominal, né? E nem é o caso, eu nem gosto de fazer abdominal, não acho legal fazer abdominal. E ficou claro para mim que... Então eu não fazia, a galera convidava, eu não fazia não. Fazer um tabata, cara, não quero fazer não. Ficou claro para mim que qualquer que fosse a dieta, se ela gerasse excesso de calorias, eu não ia deixar meu six-pack mais evidente. Se muito carboidrato, sem carboidrato, com álcool ou sem álcool, né? Então, eu comecei a comer coisas piores, eu introduzi álcool, eu comecei a treinar menos horas e cheguei no 3% de gordura. Parece inacreditável, mas a grande sacada que eu tive foi eu consegui equilibrar a quantidade de calorias com a quantidade de treino que eu tinha, proteína proporcional à minha massa muscular, treinos de alta intensidade que promovem força, né, condicionamento e resistência e aeróbico. E aí juntou tudo isso e aí eu entendi como é que eu chegava no six-pack. Então, diferentemente do que muitas pessoas pensam que é o abdominal, como é que eu posso trabalhar abdominal sem fazer abdominal? Por exemplo, a gente treina movimentos com peso para cima da cabeça. Para eu sustentar um peso acima da minha cabeça, para eu não cair para frente ou para trás, né, para minha coluna não bambear, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que contrair o abdômen. Então, quando eu faço um overhead squat, um snatch,
um jerk, né? Hoje a gente treinou 10 horas da manhã. O que eu falei para você? Na hora que você estava lá, contrai o abdômen, aperta a barriga. Então, aquilo lá é um exercício super poderoso para o abdômen. Então, o abdominal que vai te dar o six-pack não é simplesmente fazer flexão de tronco. Tem flexão de tronco, tem rotação de tronco, você vai para um lado para o outro. Tem A isometria, né? anti-rotação, tem isometria, que é você ficar Hollow parado arch. sem hollow arch. Tem rotação, tem anti-rotação, tem flexão, tem extensão. Então, você trabalhar os músculos de flexão é importante, mas a gente tem extensão, rotação, anti-rotação, isometria, como você falou. Então, o abdominal, ele vai muito além. Então, os treinos que eu faço são os treinos de cross, as aulas normais. Eu não faço mais absolutamente nada além daquilo lá para ter o six-pack. E a alimentação, eu consegui ter six-pack com low carb, com high carb, né, se você preferir assim, e chega no mesmo resultado. Então, não é a dieta, não é o carboidrato, não é o álcool, e não é a flexão de abdominal que vai te dar o six-pack. É você combinar uma dieta, né, procura um nutricionista para isso aí, que vai te dar os nutrientes que você precisa e um treino que vai dar um músculo que você precisa. Então, o abdominal, ele ajuda no músculo, mas não necessariamente só ficar fazendo flexão. Então, overhead squat, snatch, jerk, front squat, back squat. O que acontece se você vai fazer um front squat com peso aqui na frente do ombro e você não está com o core todo alimentado? A barra cai, você desmonta. Então, você fazer um agachamento com mais do que o seu peso corporal trabalha muito mais o seu abdômen do que você fazer abdominal curtinho aqui, ó. Deixa eu até dar o meu depoimento, porque isso foi uma coisa que eu descobri há muito pouco tempo, a partir de uma conversa que teve lá no grupo de WhatsApp da Camon, que alguém, não lembro exatamente quem, estava comentando sobre mobilização muscular, ativação muscular, não sei, a consciência muscular, alguma coisa assim. E isso para mim começou a fazer muito sentido quando eu percebi que para eu fazer um exercício, na verdade, os músculos a serem recrutados para a execução daquele exercício não são os músculos óbvios, né? E que, apesar, por exemplo, pegando o assunto que a gente está conversando aqui hoje, apesar da gente fazer poucos abdominais comparado a outras atividades que tem por aí, a gente usa muito mais o abdômen do que outras Muito atividades. mais. Porque para eu subir numa barra, fazer um pull-up, fazer um muscle-up, eu preciso de muito ativação de core, igual você falou, para eu fazer um agachamento com sobrecarga, eu preciso de core. Para eu levantar um peso acima da cabeça, eu preciso de muito ativação de core. E isso não é tão óbvio. A gente acha que levanta um peso acima da cabeça com os braços, né? E não é. Né? Muito da força do impulso vem do core e da estabilização do core para segurar lá em cima, né? E a sua trajetória, ela foi longa, né? Você falou aí de 2014 para cá. Eu não sei se eu tenho esse tempo todo, não, cara. Mais 6 anos aí, eu já tô virando o cabo da Boa Esperança. E aí? Depois de todo o aprendizado que você teve, como é que uma pessoa comum, como eu, como tantos que treinam com a gente, como é que uma pessoa comum consegue chegar nos six packs? Qual é a síntese que hoje você pode dar para a gente? Show. Calma, antes de mostrar os six packs, obviamente, porque a galera tá ansiosa para ver. Então, o que rola? É você combinar exercícios que vão desenvolver a musculatura do abdômen e uma alimentação que vai te dar queima de gordura. É isso, então. Basicamente, são esses dois elementos. Quais são os exercícios que vão fortalecer a musculatura do seu abdômen? Flexão abdominal é um deles. Só que fazer demais, o que acontece? Né? Eu gosto de dar um exemplo seguinte.
Fazer muito abdominal com a esperança de ter um six-pack é a mesma coisa de você correr maratona esperando engrossar a perna. Não é assim que acontece, né? Se você olhar os maratonistas, eles são super magrinhos. Triatletas, eles são fininhos, magrinhos. Eles não têm volume muscular. Então, muita repetição faz o contrário, né? Se diminui a massa muscular, se consome massa muscular. É diferente do que as pessoas estão acostumadas a pensar. Então, você precisa fazer trabalhos de força e resistência junto. Então, um front squat, para mim, caraca, faz um front squat. Se você prestar atenção na contração que você está fazendo no abdominal durante um front squat, é enorme. Um overhead squat é enorme. É uma contração isométrica. Então, a gente vai combinar contração isométrica com sobrecarga. O que significa isso? Front squat, back squat, overhead squat. Um jerk já é até meio um pouquinho dinâmico, mas está dentro do isométrico ainda. A gente vai combinar com as flexões, a gente vai combinar com rotação, a gente combina com extensão do tronco, né? Então, eu não vou só flexionar, eu vou estender, que é o contrário, né? É o abdominal, como se fosse o abdominal para as costas, né? Vamos colocar assim para É o Superman que a gente faz? Isso, é o Superman, que você, ao invés de você flexionar para frente, você vai estender para trás. É o oposto do abdominal, para quem não está familiarizado com os termos. Então, a gente vai variar os exercícios, a gente vai fazer com mais carga, com menos carga, com mais volume, com menos volume. E aí, tudo isso vai contribuir para você ter a musculatura capaz de ser evidenciada. Então, esses treinos vão fazer isso. Aí, a segunda coisa é você abaixar o percentual de gordura abdominal. Então, a segunda coisa é, você não baixa o percentual da gordura abdominal fazendo abdominal. Então, né? Você baixa a gordura abdominal quando você gera um déficit calórico, ou seja, a sua dieta, que tem que ser formada por uma base de alimentos nutritivos, né? Menos industrializado, mais comida de verdade natural. E o nutricionista vai te orientar melhor sobre isso. Que promova que o seu corpo entre na reserva e queime aquela caloria e você não reponha. Se você ficar repondo, não adianta você fazer 1 milhão de abdominal, front squat, back squat, não vai adiantar. Seu corpo vai repor a gordura toda. Então, você tem que entrar na reserva e deixar o corpo queimar aquilo ali. E aí, não repor para ter aquilo. E você falou de 5 anos, mas o meu resultado, assim, que foi bem evidente, foi nos primeiros 6 meses de treino. E depois, quando eu baixei para 3%, eu já estava na casa dos 7%. Então, eu baixei de 7% para 3%. Também foi uma coisa assim de meses, menos de 6 meses. Não lembro exatamente quanto tempo foi, mas foram menos de 6 meses. Então, se você está, por exemplo, com 20, dá para você baixar, né, 1% por mês, vai para 19, 18, 17. A partir de qual percentual de gordura já começa a mágica começa a acontecer? O padrão, assim, estético masculino, né? É a partir dos 10, mais ou menos, você já começa a impressionar. Com mais, dá para ver. Mas com 10 já dá uma impressionada maior. As mulheres, como a exigência estética do abdominal é menor, né? Então dá para elas ficarem ali na casa dos 15, que é aquela barriga que você vê, né? Que tem curvas e tudo mais. Até porque a mulher precisa de mais gordura, porque o funcionamento a gordura ela tem um papel hormonal no corpo, né? E a mulher precisa de mais gordura para os hormônios delas funcionarem melhor. Até se elas quiserem, principalmente se elas quiserem reproduzir, se baixar muito percentual, nem menstrua, não dá para engravidar. Então, a mulher precisa de mais gordura que o homem. Então, homem por volta dos 10, mas assim, com 13, 12, dá para ver ali. E mulher, como é a exigência, assim, né? O padrão, né? Visual, estético é diferente, é por volta dos 15 e também por uma questão de saúde. Legal, Adriano. Legal. E aí você tocou num ponto interessante que eu acho que é uma boa deixa para o nosso fechamento, né? As exigências estéticas são
são diferentes para homens e para mulher. Na verdade, o padrão ocidental estético, né, é diferente. E tudo bem as pessoas buscarem isso, não tem problema nenhum. Acho que isso aumenta a sua autoestima e cada um sabe o que te motiva. Mas acho que é legal dar uma frisada que, apesar do nosso mote ter sido o six-packs, a barriga de tanquinho, né? Na verdade, o eixo condutor de toda a conversa é a busca da promoção da qualidade de vida, a melhoria do nosso bem-estar, combate a comorbidades de uma forma em geral. E aí, o que você tem de... Fala aí, faz um fechamento bonito aí, antes de você mostrar o six-packs. Então, eu acho que você falou realmente os pontos principais. Buscar a estética não é um problema em si, né? Eu acho que estética, ela trabalha com o psicológico, ajuda, né? A natureza é bonita porque ela existe uma estética. Então, acho que quebrar essa barreira de que, cara, estética pode ser bom. Nem sempre será, mas pode ser. E para você que gosta, no próximo episódio a gente pode discutir o que é beleza, né? Olha aí, show. Então, a beleza, ela existe, ela está na natureza, ela dá autoestima, ela dá confiança, ela dá coragem, ela dá sorriso, ela faz a pessoa se sentir melhor, sair de casa, aparecer, socializar. Então, existem vários benefícios relacionados à estética aí que as pessoas podem aproveitar em relação a isso. E aí, monitorar se você está passando do ponto, né? Se você está em excesso, se está fazendo demais, né? Se está fora do que é saudável. Então, a saúde não está no six-pack, está em como você leva a sua vida e se você levar a vida bem, né? Equilibrada, o six-pack ele vai tender a acontecer, né? Então, acho que é importante saber que ter six-pack não é sinônimo de saúde, mas e ter gordura abdominal elevada aumenta a sua chance de desenvolver uma doença. Então, eu acho que você pode usar a estética como motivador, mas não ser o único fator, né? Ela é mais um, você soma, então é multifatorial. Você pode usar a estética como motivador, sua autoestima é um motivador, sua confiança vai ser um motivador, sua coragem, sua socialização, como você vai se sentir na praia, se você vai viajar, se você vai usar um biquíni, se você vai maior, se você vai nadar. Tudo isso pode te ajudar a ter uma vida melhor e pode ser um motivador para você fazer isso. Além disso tudo, você ainda vai diminuir sua chance de ter várias doenças crônicas, as comorbidades aí, que você falou. Então, se você junta tudo isso, lembra de tudo isso, eu acho que facilita você dar esse equilíbrio. Então, para quem está em busca aí, é legal você buscar um acompanhamento aí de um treino que promova isso para você e também de uma nutrição, uma dieta, né, num plano alimentar que promova com que você tenha os nutrientes necessários para você ter saúde e que você baixe o percentual de gordura para uma faixa saudável e que apresente six-pack. Então, o six-pack, ele está na faixa que é considerada saudável e esteticamente, biologicamente, talvez seja por isso que as pessoas buscam e desejam, porque ele é um mecanismo de saúde. Não todos os six-packs são, mas ele é. Então, ele tem esse apelo duplo aí, né? Legal. Adriano, muito obrigado pelos esclarecimentos, pela aula que você deu. Obrigado a toda a nossa audiência. Valeu, Ale. Obrigado. Eu que agradeço o convite aqui. Meu nome é Adriano Teles. Eu sou o Alexandre Gomes. O futuro six-packer. Massa. E até o próximo episódio. Valeu.